Boa noite, Floripa, BH, Contagem, Jaraguá do Sul, Brasília, Niterói, Rio, Niterói, Fortaleza, Cidade do México, Natal, Ossi, Califórnia, Juazeiro, Bahia, São Paulo, São Gonçalo, Fort Lauderdale, Venezuela, Novo Hamburgo, Aracaju, Rio Grande do Norte, Santo André, pessoal da Papuda sempre forte, Melbourne, Curitiba, Ipanema, Fortaleza, Maricá, BH, Niterói, Belém, Bangu 8, Açu, Rio Grande do Norte, conhece Juazeiro, claro, Campo Belo, Galo Doido, Sampa, Fã da Pagoa, Golden Tulip, Juiz de Fora. Eu tô olhando mensagens, tá? Enquanto isso. Multitasking. 4G tá bom, né? Graças. E. Uh, Vamos lá. Cadê a Coca Zero? Pô, bem lembrado. Quero uma coquinha. Segura aí, gente. Tô até abrir o colarinho. Vou tomar minha coca. Segura aí. Já volto. Sem merchan, hein? Devia cobrar da coca, né? Vamos começar sem ele. Isso aí, podem falar. Eu vou dar uma dormida aqui enquanto vocês falam. Pode ser? Vamos fazer diferente. Bom, vamos lá, né? Tempos interessantes. Tempos interessantes. Bom, por onde a gente começa? Tô em Brasília? Não, tô em um local secreto. Por enquanto. Primeira coisa, como todos aqui são junkies políticos e já estão escolados nos cenários, a crise não acaba no domingo. É muito importante lembrar disso. A crise não acaba no domingo não apenas porque o impeachment não acaba no domingo, né? Mas também porque os fatos criminais não vão cessar. Então, para aqueles que esperam, feliz ou infelizmente, para aqueles que esperam uma estabilidade política, ou seja, porque se criou, eu já falei um pouco disso, né? É apenas um alerta com base factual. Se criou uma certa noção de que domingo, usando a metáfora que nós brasileiros gostamos muito, é uma final de Copa do Mundo, que ou a Dilma ganha ou o Temer ganha, e que na segunda-feira tudo se resolve, né? A vida vai seguir normalmente. Não é nada provável que seja por aí. Não é nada provável, repito. Então, a câmera tá errada, é isso? Vou tentar abaixar um pouco. Tá boa. Pô, tô sem suporte, tô sem nada. Bom, então é o seguinte. Na verdade, assim, sem poder falar muito, né? Vamos ver como é que eu posso falar isso. Assim, o que é fundamental? A parte política
qualquer um pode apontar que não acaba domingo, porque o impeachment ainda vai para o Senado e a presidente não vai renunciar, ao menos o que ela diz, e não há nenhum sinal de que ela vai renunciar mesmo que ela perca, o que é altamente provável, não custa reforçar isso. Mas, como eu falei, há fatores exteriores à política e que realmente não vão se resolver. Muita coisa pode se resolver em termos de estabilidade econômica, enfim, de perspectivas, né? O mercado, embora sempre se possa apontar outros fatores, está sim favoravelmente à saída da Dilma. Hoje a CNI, como a Coluna Expresso revelou, né, só mandou uma carta aos parlamentares, ou iria mandar, em que não sendo explícita, defendeu mudança. A carta foi muito clara, só faltou realmente dizer votem a favor do impeachment. Então, a CNI é uma entidade muito poderosa, né? Então, o empresariado está realmente em peso favorável ao impeachment. Isso tem um peso muito grande, né? Se formou dentro do possível, do contexto que a gente vive, o consenso sobre o qual a gente falava, né? Um consenso pode ser um pouco paradoxal, mas é um consenso traumático, né? Um consenso de algumas forças políticas muito relevantes e empresariais e jurídicas que realmente não aguentam mais o governo da presidente Dilma, e seja lá por cada um ter as suas razões legítimas, ilegítimas, isso fica para quem quiser discutir. Mas tá todo mundo contra a Dilma, basicamente é isso. E aí todo mundo contra a Dilma significa que ela... Eu vou começar a rir de vocês, hein? As figuras. Significa que ela vai ter muitas dificuldades nesses últimos dias para produzir o milagre político que consiga impedir os 342 votos, né? Como eu tenho tweetado muito de madrugada, e não muito, né? Mas porque é muito... Assim, os acordos políticos, as negociações, as conversas ocorrem muito nessa hora que a gente está vendo agora. 11 da noite, meia-noite, de madrugada. E muito mais do que no próprio Congresso. No Congresso existe, mas as articulações macro acontecem em jantares, almoços, mas sobretudo nesses jantares que vocês leem na imprensa, né? E como ficou claro já, né? Como já tá, a gente já via falando, e eu acho importante ressaltar a nossa, quando eu falo nossa, minha, de vocês e da revista Época, a nossa coerência, e não só uma coerência teimosa, mas é uma coerência lastreada em apurações e fatos. Quando muita gente na semana passada, na semana anterior para a semana passada, começou a dizer que o governo tinha conseguido segurar a debandada, que o governo tinha conseguido uma maioria, que o impeachment não ia rolar, que estava difícil, nós alertamos, com base em fatos, sempre em fatos, que se você pegasse o recorte muito curto e muito modesto temporalmente, você fatalmente erraria, né? E sinto muito, mas foi isso que me aconteceu. Foi isso que aconteceu, né? Então, né? Os fatos políticos não são tão birutas assim. O que aconteceu é que existia
uma negociação muito avançada com os partidos que formam o grosso do Congresso, que eu chamo ainda de blocão, alguns chamam agora de centrão, etc. Mas são os partidos e os parlamentares que elegeram Eduardo Cunha, e não só elegeram Eduardo Cunha, mas votaram contra o governo, né? E esses partidos estavam todos vindo ou indo para o PMDB. As negociações com o governo, elas aconteceram, mas elas não asseguraram nada, como veio a ficar provado. A negociação o tempo inteiro foi muito mais uma cortina de fumaça do que uma negociação verdadeira para assumir a luta política, que na verdade é apenas do PT, do PCdoB e de poucos outros políticos, né? Desde o começo era muito claro, e não era claro por dedução, era claro por não pelos fatos dos bastidores, que o PR, que o PP, que o PSD, que o PTB, que boa parte do PSB iria votar com o impeachment, né? Isso estava muito, muito evidente, estava muito conversado. O que tinha acontecido era um movimento de alguns donos de partidos tentando faturar em cima do que eles não poderiam entregar, e sabendo disso, e já combinados em parte com o PMDB, que manteriam o que eles tivessem negociado com o governo Dilma. Bastava votar pelo impeachment. E é isso que está acontecendo nesse momento, né? Hoje a conta mais conservadora e realista do impeachment é de 356 votos, né? O Jacques Wagner disse agora há pouco que tem 200 votos. Evidentemente que ele não tem 200 votos. Então, já prevendo possíveis defecções de última hora, uma atuação muito forte da Dilma nos últimos dias, e um pouco de imponderável até, o número mínimo é 356. É sempre, qualquer um faz ressalta o quanto a situação política é volátil, mas ela não é imprevisível. Volátil é uma coisa, mágica é outra, né? Então, repito, com base em apuração, com base na trajetória e com o uso do mínimo de lógica, é altamente provável que o impeachment seja admitido na Câmara neste domingo. Altamente provável. Apenas um milagre político impede que o plenário admita o impeachment. Ou uma decisão do Supremo, por exemplo, né? Ou um fato muito, muito inaudito. O número realista que eu postei ontem, e que é o número negociado, é um número que se aproxima, que claro que nunca vai ser extremamente preciso e que vai mudar sim ao longo do dia, porque o resultado final depende muito da dinâmica da votação, mas o número com que se trabalha é 380. Novamente, todos os partidos do centro, do blocão, estão indo com impeachment. São poucos os deputados que, por questões locais, sobretudo no Nordeste, na Bahia especialmente, vão se manter, ao menos até o último momento, fiéis ao governo. É muito difícil segurar isso, né? À toa que vocês estão vendo tudo que a Dilma está dizendo, nos bastidores, o Lula, os ministros, né? O discurso claro que para fora tem que ser um discurso otimista ou de luta, né? Mas reparem
sempre comprem com muito cuidado o que os políticos dizem publicamente, né? Vocês sabem bem disso. O que eles dizem reservadamente tem muito mais valor informativo para vocês. E o que realmente eles falam em off, como a gente diz no jargão, é que não tem jeito, né? Que não... Tirando um pessoal que é próximo ao Lula e do PT, que de forma muito estranha achava, inclusive, há uma semana, 2 semanas, que o Lula ainda era a salvação do governo, né? Que haveria um tal de pacto nacional e não há nenhuma base material para achar que isso é possível. E hoje a presidente também num lapso muito, não vou dizer primário, mas um lapso muito significativo, por mais que ela tenha falado isso no contexto, disse que, né, se perder o impeachment, carta fora do baralho, está fora do baralho. Daí o título do Periscope, né? Lógico que depois ela se explicou, na verdade, de que seria lá no fim, lá no Senado, só em maio. Na verdade não é maio, é agosto até, se for ao julgamento mesmo. Mas mostra uma presidente mal assessorada, o ministro Edinho, que está do lado dela, acusado em várias delações de cobrar propina de empresas para as campanhas do PT, né? Ameaçando as empresas de perder contratos caso não doassem, né? Então o governo é absolutamente esfacelado, né? O ministro oficioso da Casa Civil, que seja lá como você queira dizer, o Lula não tem condições políticas de amarrar esses votos. Eles estão agora tentando votos junto aos governadores, né? Mas, novamente, todo dia a gente busca demonstrar que a hipótese do impeachment é equivocada. Mas é sempre muito difícil considerá-la equivocada porque os fatos todos caminham nessa direção, os fatos mais significativos. Dito isso, os próximos 4 dias serão muito importantes. Eu acho que é um momento, vou ser bem breve nesse sentido, não vou ficar fazer sermão aqui, mas não percam de vista que queiram impeachment ou não, é um momento que todos nós vamos contar para os nossos filhos, netos, e vai ser muito, eu acho que vai ser muito ilustrativo, muito revelador do que é a nossa política, né? Seja lá o que aconteça, e do que é o estado do país, né? Porque não parece que vai ser bonito no domingo, né? A parte das manifestações, infelizmente, eu não acho que muita gente vai... Não o pessoal que protesta, isso é factual também, o pessoal que protesta a favor do impeachment não comete nenhum tipo de violência. Ou se cometeu, foi uma coisa muito residual para milhões de pessoas, né? No caso das manifestações legítimas para o governo, houve sim muitos casos de hostilidade à imprensa, de porrada, né? Então, se essas duas forças se encontrarem ali no muro ou em outros locais do país, enfim, só espero que não haja violência, né? Mas é isso, a crise não acaba no domingo. O Senado vai ser uma questão, mas tudo depende da forma como o impeachment se passar, da forma como ele passe, né? Se houver algum erro grave de condução, ou mesmo que não haja um erro grave, ainda cabe recurso ao Supremo, nunca se esqueçam disso, fiquem atentos a essa possibilidade. Se passar por alguma razão, passar por uma maioria muito apertada, embora 2/3 seja uma maioria muito expressiva, né? Mas se forem, sei lá, 345 votos, 346, que eu não acho provável,
isso ainda vai permitir uma possibilidade de luta por parte da Dilma, porque é preciso analisar este momento. Assim, os políticos não estão morrendo, né, politicamente. Quando você acha que um fato vai ser muito determinante para decretar o fim de um político ou de um processo, ele se arrasta, porque está todo mundo polarizado, ninguém larga o osso, ninguém desiste, né? E de maneira que eu insisto, é muito possível que mesmo após uma altamente provável admissão do impeachment no domingo, a coisa vá para o Senado e pode até passar pelo Supremo, mas mesmo que não passe pelo Supremo, vai para o Senado. E diante dos fatos que podem sobrevir nas próximas semanas, o jogo pode ficar um pouco embaralhado. Então, cuidado. É isso, eu só recomendo um pouco de sobriedade nas expectativas para o domingo, para quem está muito animado e tal. Eu repito, esse processo político, criminal e econômico, ele é doloroso, ele é prolongado, ele não se resolve com um dia, né? É uma derrota, é uma vitória cotidiana e lenta, né? Bom, acho que eu podia falar sem dizer, eu falei. E é isso, lembrando que a cobertura da revista continua intensa, vai ficar ainda mais nos próximos dias. Podem aguardar, né? A gente vai fazer uma cobertura caprichada, contínua, e tentar amarrar ao máximo o significado dos fatos políticos. Estamos atentos e vamos ver o que acontece, assim, né? Não acho que não acho que vai fugir muito desse script. Não, realmente é muito difícil encontrar possibilidades possíveis, assim, coisas possíveis que possam alterar. Eu pareço pessimista? Não tô pessimista. Eu tô só tentando modular expectativas, expor realmente o que eu tô vendo muito de perto. Mas vocês acompanham, né, o trabalho que a gente tem feito na revista e tem botado muito via Twitter, né, que uma plataforma que permite muito, né, a rapidez e a informação rápida para vocês, correta. A tendência está posta, né? É que nós botamos essa tendência já há algum tempo, então para mim não é novidade. Não adianta eu ficar aqui falando para vocês, hoje o PSD, enfim, isso aí vocês já sabem, né? Tá tudo posto, os partidos estão saindo, as bancadas estão eufóricas, né? Tem até o bolão. Esse é a parte das aparências, e não é uma aparência ensaiada, é porque os deputados estão animados mesmo com o impeachment, então, mas isso não significa, mas como vocês bem sabem, boa parte dos deputados não tem clareza estratégica e informação para saber o que vai acontecer na semana que vem, né? E por mais que a palavra que mais se fale hoje, quase como um jargão no Supremo entre os ministros, seja autocontenção, diante da judicialização extrema que a gente vive, em que até o governo não consegue nem sequer nomear ministros da Justiça, né? Não dá para descartar, né? Não dá para descartar que
que se cometam erros no processo e que haja recursos legítimos, ou que, na verdade, não se cometa nenhum erro, mas o governo recorre mesmo assim e haja algum tipo de nulidade possível. Me parece, porém, que os ministros, a maioria deles, estão conscientes de que qualquer decisão que suste esse processo tem que passar pelo plenário. Não pode ser uma decisão monocrática. Isso tá suficientemente claro, né? Então, assim, de útil que eu posso dizer é isso que eu não tenho dito ontem, anteontem. Porque tem muita coisa do que eu tô sabendo que eu não posso falar agora. Mas, não, a quarta bomba não vem ainda. Mas não tá longe. O Giangelo vai render bastante. Tem muitas delações a caminho. Tem novas delações, acreditem. E, e acho que, na verdade, o que vocês estão chamando de pessimismo talvez seja só cansaço mesmo. Preciso dormir um pouco. Mas eu acho que talvez seja útil também mencionar com vocês outra coisa, que é o quanto que a Dilma está caindo em primeira razão, pelos erros que ela cometeu. Acho que é muito importante não perder isso de vista, né? Isso vem lá de trás, isso não é de agora, mas assim, é uma sucessão imensa de erros primários, alguns erros, aliás, cometidos por gente como o Aloysio Mercadante, que hoje está muito quieto. Boa parte dos erros são erros políticos com o Congresso, né? Nascidos, e é muito sintomático, né? Muito revelador e facilita a leitura para quem está há muito tempo, ou um tempo razoável, na lida, acompanhando a política, e eu que sou de Brasília, né? Nasci em Brasília. Os erros que levaram ao mensalão são os mesmos erros que conduziram ao petrolão, que são os mesmos erros que conduziram a crise atual de você achar que você pode governar sem formar uma coalizão de verdade, né? Então, que goste-se ou não, Roberto Jefferson faz uma leitura política muito afiada. Os problemas são não só de ordem moral, mas são de ordem estratégica, de ordem política mesmo. E não é à toa que o Cunha foi eleito, por exemplo, né? E não é à toa que você veio nesse processo de degeneração política, de falta de diálogo. E hoje a Dilma, mais uma vez, assim, fala que se perdermos, nós vamos fazer o pacto, né? Nós vamos participar de um diálogo. Então, assim, é uma presidente que nem sequer consegue transmitir o mínimo de humildade, de não vou dizer grandeza, porque a palavra está sendo muito gasta, né? Mas um mínimo de transmitir um mínimo de percepção, nem que seja combinado, né? Nem que seja ensaiado, de que errou, né? De que o país, de que ela quer ajudar o país, né? Não é isso, né? É uma presidente que é guerreira, né? Que se define como guerreira, como batalhadora, que se define pela luta, né? Só que um presidente ele não se define pela luta. O presidente se define pela concórdia, pela conciliação, né? Pela capacidade de liderança. Quem guerreia é quem está na oposição, né?
É quem quer derrubar o outro, né? É quem não respeita o outro. E esse comportamento ele é muito, muito importante, porque se você ficar apenas nos grandes movimentos políticos, econômicos, e conspirações, e grandes articulações, e o bem contra o mal, e pintar de maneira de maneira tosca, né, em cores muito secas, o quadro político, você não vai entender. A política é feita de humanos, né, de gente. E a forma como as pessoas guardam rancores, mágoas, claro que envolve bolso também, envolve interesses, mas os votos e o dinheiro para a campanha também passam muito por sentimentos. A forma como você é tratado, destratado, né? E assim, quem votou na Dilma, quem votou 13, né, na eleição, tava com a fotinha do Temer embaixo, né? Assim como tava com a mesma fotinha em 2010. E aí o Lula colocou o Temer lá. Colocou o PMDB lá. E hoje o PMDB está derrubando. Eu só não queria falar que o PMDB está derrubando a Dilma, porque na verdade a Dilma está se derrubando, né? Porque foi muito tempo para isso acontecer. Então, então acaba que é um pouco. Seria uma boa frase de efeito dizer assim: o Eduardo Cunha está derrubando a Dilma, né? É verdade? Por um lado é verdade. Articula muito, é adversário do governo, né? Mas não é, não é essa a causa principal. Não é essa a causa principal. A causa principal da queda da Dilma é a própria Dilma. Vai ser muito difícil, como eu disse, estou falando nesses termos, porque é realmente muito difícil, né, que ela permaneça. Então, atribuir a golpistas, enfim, você pode qualificar como quiser, é da luta política, como eles gostam de dizer, que é golpe, que é isso, que é aquilo, ok, que seja, caracterize como achar melhor, né? O equívoco não muda, mas produto, é resultado de um jeito de fazer política muito característico do. Não é do PT apenas, assim, mas é muito da Dilma, gente como o Zé Dirceu, é muito menos do Lula. O Lula é mais esperto do que isso. Então é esse enfrentamento, né? Da ordem, esculhambar os outros, né? Então tentem lembrar um pouco de todo o histórico, né? Isso eu acho que é útil para vocês, para enxergarem porque que a gente chegou nesse ponto, né, em termos políticos. Há quanto tempo vocês leem sobre as histórias, os bastidores da Dilma dando esporro nas pessoas, tendo dificuldade de lidar com o Congresso, prometendo cargos, não entregando, definindo políticas e depois só comunicando os parlamentares. Não estou nem falando dos erros econômicos, né? Isso aí, estou nem entrando nessa seara. Ou seja, sugiro procurar enxergar o quadro, todo o filme, lá de trás, a forma como se conduziu, né? Isso tudo tem um peso agora muito grande. E na reta final, enfim, na parte que, que a gente está vendo agora, que tá bem perto do retrovisor, né? Até fizeram a coisa certa politicamente, o Lula, tentaram usar a moeda política que eles tinham, mas já era tarde demais, né? E a força da Lava Jato é imparável, né? Como se diz. Não se esqueçam que na terça-feira ou na quarta o Supremo vai ter que definir se o Lula é ministro ou não é ministro.
E pode ser que isso talvez seja uma questão muito distante, mas talvez não seja tão distante assim não. Em termos de relevância ou importância, né? É isso, gente. E é uma pena, é uma coisa também que já que eu tô mais no bate-papo mesmo com vocês, tô na minha coquinha, com a gravata solta, vocês só esperando eu cometer um erro e contar algo que eu não devo, né? Uma coisa que é um pouco melancólica, né? É ruim mesmo, né? É o quanto essa batalha do Planalto, do PT, ela divide, ela... Claro que é legítima, né? Tem que lutar pela sobrevivência, não é isso. Mas o quanto conspurca ou tenta... falando do golpe, né? Da narrativa do golpe. O quanto isso é danoso para as instituições e para a educação política do Brasil, né? O quanto isso causa uma miséria intelectual, uma miséria cultural também, né? Porque não é verdade. Né? O quanto isso nos aproxima do pior da América Latina, né? Que a gente tem hoje, né? Desse populismo que solapa as instituições, que realmente nos momentos mais graves, mais decisivos, não, não consegue deixar de recorrer ao a mesma parolagem dos caudilhos do século passado. Né? É uma pena. É uma pena porque o país sofre junto, né? Mas é isso. Acabando minha coquinha, obrigado pela lembrança. Falar nisso, você pergunta de livro, eu nessa loucura toda, lendo coisas de impeachment, documentos de investigação, tô relendo um livro que eu acho muito... infelizmente, assim, ele é difícil de encontrar, eu vou recomendar para vocês. É quase uma sacanagem recomendar esse livro, porque, primeiro, ele só tem na Amazon, é em inglês, então, pô, sei que muita gente não é inglês, mas é um livro absolutamente brilhante, que é esse aqui. Senator Joe McCarthy. É uma biografia dele do Richard Rovere, que é um dos maiores jornalistas do século passado. Escreve maravilhosamente bem. Gaspar, aliás, é um jornalista que eu adoro, assim como eu. E ele narra muito bem a demagogia destrutiva do John McCarthy. Né? Acho que tem lições. Tem coisas muito parecidas. Quem que é o Digger? Essa piada. Então, o Digger é um companheiro nosso, fechamento nosso que tem um carinho especial pela gente. Vou mostrar de novo. E o Digger, ele é contra o jornalismo imperialista cooptado pela CIA, que é praticado por aqui. Dr. Evil, ele tem um carinho pelo Digger que é emocionante, comovente. E eu acabo também transbordando de carinho, de ternura. É isso, pessoal. Falei muito e disse pouco, né? Mas falei mais nas entrelinhas e espero que vocês possam captar parte delas. E é isso, assim, mas hoje eu acho que vai ser o único dia que eu vou poder dormir bem. E aí amanhã eu acho que dá pra fazer um periscópio razoável, mas... o 4G deu certo, né?
Mas na sexta, no sábado e domingo, podem esperar que vai ser periscopaços. É uma cobertura muito, muito forte. Então é isso. Impeachment altamente provável. Não caia nos spins do governo, nem também da oposição do PMDB. O que eu passo para vocês já é bem filtrado. Espero não estar equivocado, evidentemente. E aguardem as novidades. Tá bom? Fiquem bem, durmam com os anjinhos, e fiquem de olho, fiquem com o alerta ligado do celular. Tá bom? Beijo grande, espero voltar em condições mais dignas perante vocês amanhã. Tchau, tchau.